Glórias a Jesus. A paz do Senhor a todos, amém? Você está feliz? Glória a Deus. Eu quero... Sente um pouquinho, por favor. Eu quero registrar aqui, irmãos, que há um pedido de oração em favor do Nicola, recém-nascido. É um pedido online. A pessoa está assistindo o culto, a família está assistindo o culto em João Pessoa, na Paraíba, e pede uma oração pelo Nicola, recém-nascido, que nasceu precocemente, está entubado essa criança, entubada. Nós vamos orar daqui um pouquinho pelo Nicola, nós vamos deixar aqui, nós vamos orar pelo Nicola, e não tenho dúvida que Deus há de abençoar esta criança. Há também um pedido de oração em favor da Amanda, 9 anos, esta criança também necessita de orações, das nossas orações. E nós estaremos orando daqui um pouquinho. Tem também outros pedidos de oração, agradecimento aí, Deus abrindo porta e abençoando com a aquisição de carro, de casa, tudo enquanto. Isso é bom, isso significa que Deus está abençoando a igreja e o seu povo, Louva a Deus pela vida do Tiago e da Juliana, que ela, como o pastor Leverson disse, já foi membro da nossa igreja lá em Águas Lindas, tinha ido para o Valparaíso, agora veio para Águas Claras e voltou para casa, pastor? Deus abençoe esta família. Meus amados irmãos, eu queria perguntar, quantas mulheres aqui não fez ainda a sua inscrição para a Conferência Primavera Mulher? Levante a mão assim, por favor. Temos muitas pessoas. Eu gostaria que vocês, irmãs, não deixasse de fazer a sua inscrição na Conferência Primavera Mulher, que vai ocorrer no último final de semana de setembro. A Conferência Primavera Mulher é um evento voltado especificamente para o público feminino da nossa igreja, e nós temos feito, a pastora Rosália com a sua equipe, as suas assessoras diretas, na verdade, todas as irmãs da igreja têm contribuído e têm se esforçado para fazer um grande trabalho de mulheres aqui em setembro. As inscrições já estão quase acabando. Cuidado, porque alguém poderá ficar de fora. Eu estou alertando, no site restam ainda umas poucas inscrições. Depois poderá acontecer o que aconteceu com o encontro de casais. O encontro de casais nosso, que vai ser o nome da cidade? Araxá, no Tauá Hotel em Araxá, Minas Gerais. Algumas pessoas foi deixando para fazer depois. Encerramos as inscrições, 130 casais já fizeram as inscrições. Tentamos conseguir mais vagas no hotel e um grupo grande reservou vagas lá de uma empresa e não tem mais vagas, e a gente teve que parar as inscrições com 130 casais, 260 pessoas agora em novembro, Renato? E aí, irmãos, com a conferência poderá acontecer a mesma coisa se você não fizer logo a sua inscrição. Nós gostaríamos muito que todas vocês estivessem participando da conferência Primavera Mulher. Eu quero, nessa oportunidade, pedir para você abrir a sua Bíblia, e aí eu te peço, em Filipenses, fique de pé agora, por favor. Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos ler dos versos 6 ao 9, apenas 4 versículos, do 6 ao 9, o 6 e o 7, o 8 e o 9, 4 versículos. Quando fala do 6 ao 9, parece 3 versículos, Mas são 4. O 6, o 7, o 8 e o 9. Filipenses, capítulo de número 4, versos 6 ao 9. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga não encontrei. Alguém não encontrou? Todos encontraram. Leiamos juntos, então. Queridos, na minha Bíblia diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações ou com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, ou seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Verso 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, disse o apóstolo Paulo, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Glórias a Jesus. Pode, por favor, tomar o seu assento, se você pode. Um dia eu pedi para assentar, e tinha os obreiros que, tinha uma irmã que ficava sempre em pé, e os obreiros pedindo para a irmã sentar, e ela falou, pastor, não posso sentar, meu joelho não me permite sentar. E aí eu costumei falar, se você pode, sente, que às vezes você não pode, fique em pé, não tem problema. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos nesta oportunidade uma palavra da parte de Deus. Esta palavra, ela tem a ver com ansiedade. Ansiedade. A gente tem notado que nesse século, ou essa geração em que nós estamos vivendo, a incidência ou a recorrência de pessoas com ansiedade tem sido um sem número de pessoas, um número que não se calcula, né? E a ansiedade, ela é muito mencionada na Bíblia. O texto que a pastora Rosália leu em Mateus 6 fala, por que estáis ansiosos quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir? Por que estáis ansiosos? Nesse texto, Paulo parece repetir as palavras de Jesus quando disse, não estejais ansiosos por coisa alguma. E a verdade é que a ansiedade tem sido um problema de muitas pessoas. E a ansiedade, ela causa a depressão. Isso quem fala é a Bíblia. Provérbios capítulo 12, versículo 25, vai nos dizer assim, o coração ansioso deprime o homem. Logo, a ansiedade no coração traz depressão para o homem. E aí, Deus, a palavra de Deus, em Mateus, Jesus fala que a gente não deve ficar ansioso. Paulo repete que a gente não deve ficar ansioso. Não estejais ansiosos por coisa alguma. 1 Pedro, lá em Pedro, vai nos dizer, capítulo 5, versículo 7, 1 Pedro 5, 7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós vamos perceber que Jesus fala para que nós não estejamos ansiosos. O apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, ele também recomenda, não estejais ansiosos. Pedro, um dos apóstolos mais evidentes, né, mais influentes ali, ele também diz, olha, a ansiedade de vocês devem lançar sobre Jesus, porque ele cuida de vocês. Salomão, o homem mais sábio, ele diz, coração ansioso deprime o homem. E aí, o contexto desse versículo, a parte B desse versículo vai dizer, mas uma palavra boa o anima. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra boa o anima, o alegra. Eu, estudando agora à tarde, eu passei a tarde lendo alguma coisa sobre esse assunto, e eu me deparei com uma reportagem, uma matéria do jornal O Globo, o jornal Estado de São Paulo, desse ano, de fevereiro.
E a manchete dessa matéria é: Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde. E diz: índice de depressão também é um dos 5 mais elevados do planeta. No total, transtornos mentais geram perda de 1 trilhão por ano para a economia global. Note que a ansiedade não é um problema apenas no Brasil, mas no mundo. A Organização Mundial de Saúde tem estado preocupada e tem investido, pelo que vemos aqui, muito dinheiro para o controle dessas doenças. E ainda dá conta que, nesta mesma matéria, que o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo e o 5º em casos de depressão. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, divulgadas nessa quinta, 23, isso em fevereiro, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e de depressão. Pesam nesse cenário, dizem especialistas, fatores socioeconômicos como pobreza, desemprego, ambientais, estilo de vida nas grandes cidades, dentre outras coisas aqui está nesta matéria. Então, a gente percebe que ansiedade é um caso que a gente tem que ter a preocupação de evitar que estejamos ansiosos, porque a ansiedade é um problema sério. Ainda pesquisando sobre o assunto, o pastor Silas Malafaia, que é um pastor e também psicólogo, conhecido, acredito, de todos aqui, ele diz que esse assunto ele é polêmico, mas ele diz que crente também, isso ele está falando no site Gospel Prime, numa matéria que ele escreveu para esse site. Ele diz que a depressão ou a ansiedade, que é um mal do século, não é? Faz vítimas de todas as idades e de todas as classes sociais. Diz que é uma doença psicológica que atinge todas as áreas da vida, até mesmo a área espiritual. E aí, ele diz que a pessoa deprimida fica triste, fica apática e pode deixar de orar, pode deixar de ler a Bíblia, pode deixar de ir à igreja e até ser levada a pensar que Deus a abandonou. Olha como é sério. Quem está falando aqui é uma pessoa que tem autoridade, é um psicólogo, é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre esse assunto. Mas o que é a ansiedade? O que é ansiedade? Não é? O que é ansiedade? Enciclopedicamente falando, fui ao dicionário, o dicionário vai definir a ansiedade como uma preocupação exagerada por alguma coisa ou por algo que nem existe. Preocupação exagerada por alguma coisa ou por algo que nem existe. Às vezes é apenas fantasia, a pessoa pensa que existe algo e ela começa a ficar preocupada, ela começa a ficar com medo, ela começa a ficar ansiosa. Preocupação, ainda ansiedade, está relacionada intimamente com medo. Uma pessoa ansiosa, normalmente, ela tem medo. Ela tem medo. Medo de muitas coisas, não é? Medo de muitas coisas. Medo de muitas coisas. E a ansiedade, ela tem algumas formas de se manifestar. A ansiedade, ela pode decorrer de uma preocupação, ou ela pode ter como consequência preocupação excessiva, ela pode ter como consequência problemas de sono, a pessoa deita, vira na cama para um lado e para o outro a noite toda e não consegue dormir porque está preocupada, porque está com medo de uma situação. São consequências de uma pessoa ansiosa. Você já deve ter ouvido alguém lhe dizer: não consegui dormir essa noite.
Passei a noite acordado, acordada. Por quê? Preocupação. Talvez medo de alguma coisa. Então, o medo irracional é consequência da depressão ou da ansiedade. A ansiedade pode trazer tensão muscular, pode trazer pânico, e a pessoa ter uma síndrome do pânico. A pessoa ansiosa, ela pode vir a ser uma pessoa com comportamento compulsivo. E aí existem vários níveis de ansiedade. Mas como encontrar cura para a ansiedade? Como encontrar cura para a ansiedade? Tem pessoas, eu já ouvi, e é provável que você também já tenha ouvido alguém dizer: ansiedade, depressão, isso não pega em crente, não. Isso é coisa do demônio. O crente que está firme na igreja, ele não fica com depressão. Eu já ouvi alguém dizer isso. Vocês, muito provavelmente, já tenham, em algum momento, ouvido alguém falar isso. Mas não, irmãos. Não podemos concordar com quem pensam assim, ou com quem pensa assim. Por quê? Porque isso é um mal que atinge a todos nós. A pessoa ser acometida por um processo de ansiedade não a torna ou não a faz menos crente, porque isso não tem a ver com a espiritualidade da pessoa. Não tem a ver com a espiritualidade. Isso está no emocional da pessoa. Quando nós virmos uma pessoa na igreja ou no nosso ciclo de relacionamento que está com as características da ansiedade, nós não podemos vê-la como uma pessoa fraca espiritualmente, nós não podemos vê-la como uma pessoa, essa pessoa está com demônio, como eu já ouvi alguém dizer. Porque, queridos, a ansiedade é um mal que atinge qualquer pessoa, em qualquer nível social, em qualquer circunstância, pobre, rico, pequeno, grande, negro, branco. Ela não escolhe pessoas para acometer. As pessoas acometidas da ansiedade, elas precisam compreender que isto é um problema que pode ser tratado à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Porque normalmente uma pessoa ansiosa, ela está preocupada com uma situação. Mas o Senhor diz, a Bíblia diz, lança sobre o Senhor todas as suas preocupações, porque Ele cuida de você, então não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar com medo. Não precisa, porque o Senhor pode resolver todas as coisas. O Senhor pode resolver todas as coisas. Vamos lá. Então, a ansiedade, ela é considerada pelos psicólogos como a mais perigosa doença do século, de acordo com estudos e levantamentos da Organização Mundial de Saúde. A ansiedade atinge todas as idades. As crianças estão sofrendo de ansiedade. Os adolescentes estão sofrendo ansiedade. Os jovens estão vivendo em ansiedade. Os casados estão ansiosos. Os idosos vivem de igual forma ansiosos. Os casados vivendo a pressão da estabilidade financeira, vivendo a pressão, quem sabe, da garantia no emprego, a pressão dos estudos dos filhos, o namoro dos filhos. Os casados estão às vezes preocupados, quem será meu genro, quem será minha nora, ou com o casamento dos filhos. Os casados estão ansiosos, com medo de perder o emprego, de perder a aposentadoria. Essa reforma na aposentadoria, esse projeto de lei, não é? Essa PEC, projeto, não é? que tá tramitando na Câmara, esse projeto,
está tirando o sono de muita gente. Quantas pessoas chegam até mim, pastor, falta 1 ano para me aposentar, mas se reformar a aposentadoria, eu vou ter que trabalhar mais 5, mais 10. Pastor, e aí a pessoa não está dormindo porque tem um projeto de lei tramitando na Câmara ou no Congresso Nacional. As pessoas estão ansiosas por conta da aposentadoria. Eu quero te dizer que quem cuida de você, quem dá o sustento para você, não é o INSS, não é o plano de previdência complementar que você tem. Quem cuida de você, quem dá vida para você, quem sustenta você, é aquele em quem nós confiamos. Os casados estão ansiosos. Os idosos vivem ansiosos, é medo de doença, é medo de solidão. É uma ansiedade agora já em relação aos netos que estão dando trabalho. É medo, é preocupação. Todos, de alguma forma, estão envolvidos com ansiedade. Criança, adolescente, jovem, casados, idosos. E aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? Você se olhou no espelho hoje? Você é daquele tipo de gente onde o problema está longe e você pensa que ele já está batendo a sua porta? Você é daquele tipo de gente que o problema nem existe e você já conjecturou o problema na sua cabeça e está sofrendo por conta desse problema inexistente? Na Bíblia nós temos um exemplo, em Gênesis 39, de um homem que passou 20 anos, preocupado com um problema que não existia, ansioso, sofrendo, morrendo com um problema que não existia. Veja, Gênesis capítulo 39, eu vou ler esse texto. Na verdade, capítulo 37. Olha o que diz esse texto. E a partir do verso 30. Se quiserem projetar para me ajudar. Gênesis 37, verso 30. E tornou seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito. E tingiram a túnica no sangue do cabrito. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, Jacó. E disseram: temos achado essa túnica. Observe, veja, analise aí agora, se esta túnica é ou não é a túnica do seu filho José. E conheceu-a Jacó e disse: é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente ele foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Verso 35, e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Jacó, porém, recusou o consolo. Ele recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no para o Egito a Potifar, e ele foi morar lá no palácio, muito embora tenha passado por algumas lutas antes. Notem que os irmãos de José, eles venderam ele não estava morto, uma besta fera do campo não o atacou nem o matou, mas o simples fato de seus irmãos matarem um cabrito, tingirem aquela túnica e sujá-la de sangue, pegarem aquela túnica e levá-la ao pai Jacó, esse simples fato
fez com que Jacó pensasse, colocasse na sua cabeça uma coisa que não existia. Os filhos ou os irmãos de José não disseram para o seu pai: pai, uma besta fera do campo matou o nosso irmão José. Os irmãos dele não disseram isso para Jacó. Jacó não sabia de nada. Ele criou um problema que não existia. Mataram uma besta fera, matou o meu filho. Ele colocou isso na cabeça e começou a sofrer. Meu filho morreu. Meu filho morreu. Ficou de luto. Aí os irmãos que sabiam da história, sabiam que José não estava morto, chega no pai, quer consolar o pai, quer confortar o pai. Eu não quero ser consolado, eu não quero ouvir vocês, meu filho morreu e eu vou descer com ele à sepultura. Notem que às vezes nós criamos um problema inexistente e começamos a sofrer por algo que nem existe. Esse lapso temporal, esse interstício de tempo, desse momento em que Jacó recebeu essa notícia, até o dia em que ele, Jacó, e seus outros filhos se encontraram com José lá no Egito, os irmãos conhecem a história, esse interstício de tempo durou 20 anos. Durante 20 anos, Jacó ansioso, triste, com medo, sofrendo por um problema que não existia. Quantas vezes eu e você sofremos por algo que nem vai acontecer? A gente se antecipa aos problemas e começa a sofrer antes mesmo que os problemas surjam. E às vezes eles nem irão surgir, mas a gente já está sofrendo. Meu irmão, minha irmã, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que cuida de vós. É ele que cuida de vós. Vamos diagnosticar essa doença que nos ataca. O versículo 6 de Filipenses capítulo 4, que nós lemos, foi o primeiro que li, ele vai nos dizer assim, Filipenses 4, 6, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Veja bem, antes de você ficar ansioso, faça pedidos a Deus, ore a Ele, apresente a Ele, que Ele vai te ajudar. Olha, Paulo fala sobre vários aspectos da ansiedade nesse texto. Quais são as causas da ansiedade? A ansiedade é resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Quando nós ficamos ansiosos, é porque nós estamos mudando o foco. Ao invés de fitarmos os nossos olhos em Deus, aquele que pode resolver os nossos problemas, a gente tira os olhos de Deus e coloca os olhos no problema. Se você focar o problema, você não vai enxergar Deus. E você vai sofrer. E você vai ficar ansioso, você vai ficar ansiosa, você vai ficar preocupada, você vai sentir medo, você não vai dormir à noite, porque você está pensando no problema o dia todo, todos os dias, e você não está nem lembrando que Deus é maior do que o seu problema. Então, a ansiedade é resultado de mudarmos o foco, olharmos para os problemas em vez de olhar para Deus. Os crentes de Filipos, eles não estavam, nessa época, vivendo um paraíso existencial. Não. Para que os irmãos entendam o contexto em que essa epístola foi escrita, a epístola de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita da prisão. Os crentes na cidade de Filipos estavam sendo perseguidos, muito perseguidos. Paulo, o apóstolo, estava na prisão em Roma. Veja as circunstâncias.
olha, da prisão, certamente em Roma, Paulo escreveu esta carta aos crentes de Filipos, né? E aí, queridos, os crentes de Filipos não estavam vivendo um paraíso existencial. Eles viviam num mundo completamente cercado por perigos. Eles estavam enfrentando perseguições. O capítulo 1, versículo 28, vai nos dar conta disso. E em nada vos espanteis dos que resistem, os que os enfrentavam, os que os lançavam na prisão. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. E isso, salvação da parte de Deus. Eles corriam o risco de perder seus bens e até a liberdade, como Paulo, que já estava preso. Na prisão, Paulo estava. Ele estava na antessala da guilhotina romana. A qualquer momento ele poderia ser decapitado. A qualquer momento o apóstolo Paulo poderia morrer. Ele estava com os pés na sepultura. Ele estava, queridos, numa situação que nenhum de nós tem noção do que ele estava passando. As nuvens acima da sua cabeça, elas eram tenebrosas. Quando a gente olha para as circunstâncias e os perigos à nossa volta, ao invés de olharmos para Deus que governa as circunstâncias, a gente fica ansioso. Como os espias de Israel. Lembra quando Moisés mandou os espias para espiarem a terra? Chegaram lá na terra que foram espiar, alguns viram gigantes, cidades fortificadas, alguns viram impossibilidades, e eles voltaram com medo, eles voltaram ansiosos, eles voltaram preocupados. Mas tinham dois naquele grupo, Josué e Calebe, que foram às mesmas cidades, mas não olhou para os problemas e para as impossibilidades que estavam diante deles. Os 10 que voltaram e trouxeram relatório negativo para Josué, para Moisés, eles não confiaram em Deus. E eles desanimaram as suas famílias, desanimaram o povo. Mas quando eles estavam trazendo aqueles relatos pessimistas e negativos, levanta-se 2 homens que não olharam para as circunstâncias, que não olharam para os gigantes, que não olharam para as cidades fortificadas, que não olharam para o tamanho do exército deles, mas olharam para Deus. Quando você está com Deus, você é maioria. Quando você olha para Deus, você vence. Não existe problema maior que o Deus que eu sirvo. O Deus que você serve, Ele é maior que o seu problema. Então lança sobre Ele a sua ansiedade e você vai ser curado em nome de Jesus Cristo. Esses homens, quando foram ali espiarem a terra, alguns se viram como gafanhotos diante dos inimigos. Estavam ansiosos, estavam preocupados, eles estavam com os olhos nas circunstâncias. E aí a Bíblia tem inúmeros casos assim de exemplos que a gente poderia citar aqui. Atos 16, 31, quando Paulo e Silas estão na prisão, diz a Bíblia que eles estavam cantando e orando a Deus, presos. Atos capítulo 12, quando Pedro está preso e a igreja está fazendo contínua oração por ele a Deus na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, diz a Bíblia que Pedro está guardado por 4 quaternos de soldados. E quando a Bíblia diz que veio um anjo e tocou ali no ombro dele, deu uma despertada nele, é porque ele estava dormindo. E aí eu pergunto, dá para dormir estando preso e sabendo que depois da Páscoa, 3 ou 4 dias depois, você vai morrer? Dá para dormir numa situação dessa? Mas diz a Bíblia que Pedro estava dormindo, porque ele conhecia a palavra de Deus que diz que enquanto nós dormimos, Deus trabalha por nós. Então, deita e dorme, porque Deus está trabalhando por você. No dia seguinte virá a sua vitória, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deita e dorme.
porque só Ele nos faz repousar em segurança, só Ele nos traz paz. Por que que você está dormindo, deitando e não está dormindo? Por que que você está deitando e está virando na cama de um lado para outro? Por que que você está deitando e fica rolando na cama e não dorme? Dorme, meu irmão, Ele está trabalhando por você, descansa nele, lança sobre Ele as suas preocupações e as suas ansiedades, e você verá o seu problema resolvido, em nome de Jesus. A ansiedade é resultado, muitas das vezes, de relacionamentos quebrados. Quer dizer, as pessoas nos fazem sofrer mais do que as próprias circunstâncias. Relacionamentos quebrados levam as pessoas a viverem uma vida de ansiedade. As pessoas, elas nos fazem sofrer mais do que as próprias circunstâncias. Nós desapontamos as pessoas e as pessoas nos desapontam. Paulo diz aqui no início dessa carta que as pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria de forma muito fácil. Por isso que no 4:7 ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ainda que as pessoas estejam roubando a sua paz e a sua alegria. Há muitas pessoas ansiosas e deprimidas por causa de um relacionamento quebrado, por conta de uma mágoa não curada, por conta de uma ferida aberta por alguém. Há muitas pessoas prisioneiras da amargura. A falta de perdão pode tornar uma pessoa ansiosa e deprimida. Daí a necessidade de a gente saber lidar com os relacionamentos. Aconteça o que acontecer, alguém te magoou, alguém te abandonou, saiu do lar, o marido, a esposa. Isso gera desgaste, abre feridas. Daí o cuidado de, em qualquer situação, nesse ciclo relacional entre as pessoas, a gente ter o cuidado de não deixar uma ferida abrir dentro do nosso coração. A gente ter o cuidado de não deixar uma mágoa dentro do nosso coração. A gente ter o cuidado de não deixar que a amargura invada o nosso coração. A ansiedade é resultado, muitas das vezes, de relacionamentos quebrados. A ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Tem pessoas que se preocupam tanto com as coisas materiais, e essas preocupações trazem ansiedade. Paulo diz que algumas pessoas vivem ansiosas porque elas só se preocupam com as coisas materiais. Está no capítulo 2, no versículo 19. Olha o que diz 2,19. E espero no Senhor Jesus. 2,19. Paulo nos diz que muitas das vezes as pessoas ficam ansiosas apenas porque estão preocupados com as suas próprias coisas materiais, ao invés de se preocuparem com as coisas celestiais. Essas pessoas fazem do dinheiro o seu Deus. Elas não confiam em Deus, mas no dinheiro. Nós vivemos numa sociedade materialista. O dinheiro tornou-se o Deus dessa geração. Essa frase foi dita aqui numa ministração passada. As pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem. Estudos dizem, pesquisas dizem, que na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos que hoje, e nem por isso somos mais felizes.
nem mesmo consumindo hoje 5 vezes mais do que consumíamos na década de 50, nós somos mais felizes. Nem mesmo gastando mais. O luxo de ontem tornou-se necessidade de hoje. Na década de 70, 70% das famílias... Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de um orçamento para sustentar a família. Hoje, 70% das famílias precisam de 2 rendas no mínimo para manter uma família, com o mesmo padrão de antes. Então, as pessoas hoje estão numa correria sem fim, em busca de coisas materiais. E isso, muitas das vezes, tem levado muitas pessoas a ficarem ansiosas, preocupadas. Na manifestação da ansiedade, há 2 aspectos, passado e futuro. A gente precisa compreender que nós temos 3 tempos, passado, presente e futuro. E nós vivemos no presente e precisamos viver o presente. Ocorre que muitas pessoas, elas fogem do presente, elas se transportam para o passado e vivem hoje uma vida do passado. Já outras saem do presente e se transportam para o futuro e está preocupado com o amanhã. E Jesus disse: deixe que cada dia traga o seu mal, viva o dia de hoje. Muitas pessoas estão ansiosas em relação ao passado. Muitas pessoas que vivem ansiosas porque nunca resolveram os traumas e problemas do passado. Elas são prisioneiras do passado. Paulo fala dessa realidade no capítulo 3, versículo 13. Paulo tiveram um terrível passado. Mas quando Jesus transformou a sua vida, ele sepultou no passado o passado. Por isso que ele disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, e deve se fazer novo na sua vida. Paulo, ele não continuou prisioneiro dos seus sentimentos. Ele olhou para a cruz, tirou das suas costas o fardo que o oprimia, e ele disse exatamente isso: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você precisa viver o hoje, o aqui e o agora. Esquece o passado. Foi por isso que Deus colocou os seus olhos bem aqui na frente, para que você enxergue ou olhe para frente. Pergunto para vocês: tem como eu olhar para aquela parede ali sem me virar? Não tem, não existe essa possibilidade. E a partir do momento que você tira os seus olhos do presente e olha para trás, você não consegue enxergar o futuro, porque o futuro está para lá. Você precisa olhar para frente. Você precisa olhar adiante, seguir avante. Esqueça o que está para trás, porque o que está atrás poderá lhe trazer sofrimento que cause ansiedades. Olhe para frente. Olhe para Jesus. A ansiedade, ela tem um aspecto em relação ao futuro. Eu falei em relação ao passado, mas tem também em relação ao futuro. O outro lado da ansiedade é o futuro. Há pessoas que abandonam o presente com medo do futuro. Eles estão tristes hoje, porque estão com medo do amanhã. Eles têm medo hoje por conta do amanhã. Eles sofrem hoje por conta do amanhã. Tem medo de viver hoje, porque tem medo de morrer amanhã. Não tem sentido. Medo de ficar solteiro, medo de casar, medo de trabalhar, medo de perder o emprego, medo da multidão, medo da solidão, medo de tudo. O Senhor, Ele cuida de você. Entrega ao Senhor os teus problemas. Confia nele. O mais Ele falar por você. Entrega a Ele todo o teu caminho. Entrega a Ele toda a tua vida. Entrega a Ele todas as suas preocupações, todos os seus medos. Porque Ele cuida de você.
Você não está só, Ele está cuidando de você. A ansiedade, ela rouba as nossas forças. Uma pessoa ansiosa normalmente antecipa os problemas. Eles sofrem antecipadamente. O problema nem aconteceu e eles já estão sofrendo. Lembram do que lemos aqui sobre Jacó? O filho nem morto estava. Deus estava trabalhando naquela situação. Deus estava cuidando de José, mas o pai estava sofrendo. Ansiedade, ela acaba com a gente. Ansiedade nos faz sofrer muito. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de você. Queridos, a ansiedade produz a destruição do ser. A palavra ansiedade traz a ideia de estrangulação. Ela produz uma fragmentação existencial. A pessoa é rasgada ao meio. A ansiedade, ela produz uma esquizofrenia emocional. A pessoa ansiosa, ela perde o equilíbrio. A ansiedade rouba as nossas forças. Uma pessoa ansiosa normalmente antecipa os problemas. E você fica fraco. A ansiedade, ela não combina, irmãos, com fé. Porque uma pessoa que está ansiosa é porque ela não crê que Deus resolve os seus problemas. Não combina a ansiedade com a nossa fé. Então você não pode viver ansioso. Você tem que confiar no Senhor. A ansiedade rouba energia antes que o problema chega. E quando o problema chega, se chegar, a pessoa já está fragilizada, né? Então a ansiedade, ela é perder a confiança de que Deus está no controle. A ansiedade é perder a confiança de que Deus está no controle. A ansiedade ocupa o nosso coração quando tiramos os olhos da majestade de Deus para colocá-los na grandeza dos nossos problemas. Repetindo, a ansiedade ocupa o nosso coração quando nós tiramos os olhos da majestade de Deus para colocá-los na grandeza dos nossos problemas. A gente precisa ser como Josué e Caleb. Josué e Caleb, quando calou aqueles 10 espias pessimistas e negativos, eles disseram: olha, gente, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos triunfar sobre os gigantes. Se o Senhor se agradar de você, você vai longe. Se o Senhor se agradar de você, não tem problema que você não vença. Se o Senhor se agradar de você, não tem incircunciso filisteu que te enfrente e que você não derrote. Se o Senhor se agradar de você, que venham os problemas, mas você vai passar como um rolo compressor sobre os problemas, porque Deus é maior do que o seu problema. A ansiedade, ela é inútil. A ansiedade é inútil. No texto que a pastora leu ainda, Mateus 6, qual de vós, por mais ansioso que esteja, qual de vós, por mais preocupado que esteja, qual de vós, que por mais noites que passe sem dormir, virando de um lado para o outro, qual de vós poderá acrescentar um côvado à sua altura? Então a sua ansiedade é inútil, não vale para nada. Pode passar noites acordado, pode ficar preocupado, pode ter medo, pode fazer o que for, não vai resolver. Deus é que está no controle. É inútil a sua ansiedade, é inútil. A ansiedade é incompatível com a fé cristã. Jesus deixou isso claro. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai celestial sabe que necessitais de todas elas. Portanto, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, ansiedade é incompatível
com a fé cristã. Ansiedade não combina com aqueles que conhecem a Deus, porque aquele que conhece a Deus, por mais que ele esteja sofrendo, ele sabe que Deus está no controle. Ansiedade não combina com você. Você conhece a Deus, você crê em Deus, você confia em Deus. Então nada de medo, nada de estresse, nada de canseira, de preocupação, nada disso. Quem está no trono tem o controle de tudo, e é Ele que cuida de você, é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de nós. Agora, qual o remédio certo para essa doença? Qual o remédio certo para essa doença, biblicamente falando? O versículo 6, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Nós devemos entender que Deus é maior que os nossos problemas. Primeiro problema para a gente ser curado da ansiedade. Você precisa compreender que Deus é maior que o seu problema. Imagine o povo de Israel, após muito tempo vagando pelo deserto, se deparam numa situação. O inimigo vem atrás. Faraó vem atrás. O exército vem atrás. O mar está na frente. Para esse lado existem montanhas. Para o outro lado tem montanhas. Você vai ficar encurralado num beco sem saída. O que fazer? Ficar ansioso? Ficar preocupado? Ficar com medo do inimigo que vem fortemente armado por trás? O que fazer quando estamos num beco sem saída? Ficar ansioso? Deprimido? Triste? Cabisbaixo? O que fazer quando estamos encurralados num beco sem saída e não sabemos o que fazer? Irmãos, a Bíblia é clara, o remédio está aqui. Não precisa de você tomar nenhum ansiolítico, não precisa de você tomar nenhum antidepressivo, não precisa não, porque nós temos o remédio, nós temos a receita, nós temos Jesus Cristo. Ele abre o mar vermelho, Ele estende um tapete vermelho como esse, você vai passar, o inimigo vai ficar, e se ele entrar no mar ele vai morrer, porque Deus vai dar livramento é para você, e os seus inimigos vão morrer, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Não precisa de médico nenhum prescrever nenhuma medicação. A receita já está prescrita. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. Lança a tua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. É assim. Não estejais ansiosos. Não. Então, o primeiro remédio para essa doença, biblicamente falando, é entender que Deus é maior que o seu problema. Se você compreender que Deus é maior que o seu problema, você vai descansar. Você não vai sofrer. Nossa vida está nas mãos do Deus que governa o universo. Nossa vida não está solta, sendo jogada de um lado para outro no controle das circunstâncias. O Deus que está no trono, Ele governa a nossa vida. Ele é maior que os nossos problemas. Os nossos problemas estão debaixo dos seus pés. Quer ver? Os discípulos estão no mar da Galileia. Os discípulos estão no mar da Galileia. O mar está revolto. O barco está indo a pique. E os discípulos estão ali ansiosos, com medo de morrer. A despeito de toda a experiência que aqueles condutores daquela embarcação tinham, porque eles viviam ali no mar da Galileia.
conhecia tudo sobre navegação ali no Mar da Galileia, a despeito de toda a experiência daqueles comandantes. O barco está indo a pique, a água está entrando no barco. Os discípulos estavam muito ansiosos, enfrentando uma terrível tempestade, era madrugada. De repente, Jesus aparece andando sobre o mar. Ele estava dizendo para os discípulos: ei, meus discípulos, Pedro, Tiago, João, André, o que ameaça vocês está literalmente debaixo dos meus pés. O que ameaçava os discípulos estava literalmente debaixo dos pés de Jesus, porque ele estava andando sobre o mar, e era o mar que estava causando medo para os discípulos. Qual é o seu problema? Jesus está no controle. É financeiro? Ele é dono do ouro e da prata. É enfermidade? Ele é o Deus que nos sara. É um problema na justiça? Ele é o Jeová Tzidkenu. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Ele é a nossa solução. Então o remédio certo, o primeiro remédio que tem para tomar aí é acreditar que Deus é maior que o seu problema. Quando eu tive doença de Crohn, ou quando eu tive, alguém aqui não conhece, eu tive internado 7 meses ininterruptos no Hospital do Câncer. Fui para lá para tratar um câncer no intestino, tirei grande parte do meu intestino, mas no processo de tratamento desenvolveu em mim, por conta da minha baixa imunidade, por conta da quimio e radioterapia, por conta daquele processo de tratamento, desenvolveu em mim uma doença chamada doença de Crohn. A doença de Crohn, ela não tem cura. Ela foi descoberta em 1932 por um judeu chamado Crohn, e eu contrariava todos os diagnósticos para ter contraído, para ter desenvolvido em mim a doença de Crohn. Eu estava sendo provado por Deus. As pesquisas à época diziam que a doença de Crohn, normalmente, a maior incidência é em judeu. A maior incidência é em mulher. A maior incidência é pessoas em idade contrária à idade que eu tinha à época, 32 anos. Eu contrariava tudo para desenvolver em mim aquela doença, mas a doença desenvolveu em mim. Quando eu fiz a cirurgia, 7 meses depois de internado, o médico tirou grande parte do meu intestino, quando tirou o tumor maligno. E eu fiquei 7 meses naquele hospital, não por conta do câncer, mas por conta da doença de Crohn. E os médicos, quando voltaram do centro cirúrgico, que me disseram o relatório, eu levei um baque. Porque eles disseram: Simval, a cirurgia foi um sucesso. Removemos todo o câncer que tinha no seu intestino. Todas as células cancerígenas foram tiradas. Agora, a doença de Crohn, que te faz sentir dores, me fazia sentir dores que beiravam insuportável. As medicações para dor começava com dipirona, buscopan composto, tilatil, tramal, morfina. E eu tomava todas essas medicações na sequência, e era como se eu estivesse tomando água, não fazia efeito nenhum, e eu continuava gritando de dores, isso durante 7 meses. Depois da morfina, eles me aplicavam dolantina, numa dosagem que eu apagava e só ia acordar 6, 8, 10 horas depois. Uma droga muito forte. Mas quando eu voltei daquele centro cirúrgico, o médico disse: olha, Simval, não tem como resolver o seu problema. A doença de Crohn, você vai ter que conviver com ela para o resto da vida. E eu falei: ué, doutor, eu vou sentir essas dores o resto da minha vida? Eu não vou aguentar. E aí, tinha uma medicação que ela controlava, a primeira medicação controlava as dores da doença de Crohn numa proporção muito pequena, Renato. E o médico falou: você vai tomar essa medicação para controlar a dor, ver se você pode comer alguma coisa, porque naquele período que eu estava no hospital, eu fiquei 6 meses sem comer 1 grão de arroz, alimentação parenteral nas artérias.
E aquela primeira medicação era para aliviar um pouquinho as dores. Só que a primeira medicação, eu tinha alergia, eu tenho alergia a sulfa, e ela era à base de sulfa. Aí, a medicação que poderia controlar um pouquinho a minha situação, eu era proibido de tomar. Falei, meu Deus, e agora? Além de conviver com essa doença pro resto da vida, a medicação que me ajudaria um pouquinho, eu não posso tomar. Aquele era para mim um problema muito grande. Prescreveram uma segunda medicação à base de outra substância. Só que esse outro, eu tinha que tomar numa dosagem muito forte. Eu tinha que tomar 32 comprimidos diários para o resto da vida. Os comprimidão grandes. Eu falei, eu vou morrer só com esses comprimidos. Eu estava diante de um problema muito grande. Uma doença que aos olhos da medicina não tinha cura. Eu precisava tomar uma medicação que o meu organismo rejeitava. E aí tinha uma outra menos indicada. E eu pensei, meu Deus, para o resto da vida, 30 e tantos comprimidos. Não podia comer, mesmo tomando os 32 comprimidos. Não podia comer. Fui só perdendo peso. Fiquei desnutrido. Sentia dores que beiravam o insuportável. Estava diante de uma situação muito crítica. Mas acreditem, em nenhum momento eu desvaneci na fé. Em nenhum momento, todos que me acompanharam, e aqui tem muitos que me acompanharam nesse processo, em nenhum momento ninguém me viu desacreditando no milagre, pensando que esse problema era demasiadamente grande ao ponto de não ter solução. O médico disse não, mas eu tinha a convicção que o meu Deus era maior que o meu problema. Eu tinha certeza que o meu Deus, a seu tempo, me curaria. Porque nenhuma dor dura eternamente. Nenhuma dor dura eternamente. Nenhum sofrimento dura eternamente. Deus virá ao seu encontro, a seu encontro. Passaram-se 4 anos, decorreram-se 4 anos. Eu em cima do altar da nossa igreja na sede. Vem um homem para pregar, era o 5º aniversário da igreja. Nós convidamos o pastor Marco Feliciano, que na época não era deputado, era pastor itinerante, pregador da palavra. Ele foi lá pregar. Aliás, ele foi convidado para pregar. Naquele dia, aquele homem não compareceu. Furo de agenda. Determinado por Deus. Uma outra pessoa desconhecida, que ninguém sabia o nome, ninguém sabia de onde era, foi na igreja naquele dia. A igreja estava abarrotada de gente, cheia nos corredores, gente sentada na frente, em cima do altar, nos corredores, do lado de fora, nas janelas, porque foram lá ver um grande pregador do Brasil, Marco Feliciano. Marco Feliciano não cumpriu, Deus mudou a agenda. Deus disse, hoje não, Marco, porque eu quero um outro servo meu pregando lá. Quando o pastor Marcílio Dantas, que foi chamado às pressas para substituir o Marco Feliciano, sobe no altar e está pregando, ele prega sobre Samuel, a unção de Davi, lá na casa de Jessé. E o título da mensagem dele era, quando Deus resolve honrar um homem. E ele está pregando, e está falando da honra que Deus estava dando a Davi, porque Jessé quis ungir os outros filhos de Davi, ou os outros filhos de Jessé. Mas Deus não queria os outros filhos no trono. Deus queria Davi. Jessé quer ungir um, Deus fala, opa, esse daí não Samuel. Você está vendo o que está diante dos seus olhos, Samuel. Eu estou vendo o coração. Não unja esse, eu não quero esse. Não honre esse, eu não quero honrar esse. Passaram-se os filhos todos. Samuel pergunta para Jessé, acabaram-se os mancebos?
Jessé disse, não, ainda tem um pirralhozinho lá no campo, está cuidando de ovelhas. Tem um desprezado lá no campo. Samuel diz, nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não se fizer presente. Manda chamá-lo. Lá vem Davi. Pastor Marcílio estava pregando essa mensagem. No meio da mensagem eu estava sentado assim do lado com a minha esposa. Magrinho, magro. Tem essas imagens aí, se os meninos do mídia encontrar. Deus usa o pastor Marcílio no meio da mensagem. Vai até onde eu estava. Pede para mim ficar de pé. Me pega pela cintura. Estava bem magrinho, parecia uma criança. Me pega pela cintura, me levanta e sai andando comigo. E Deus usa ele e fala assim, filho, hoje acaba o seu sofrimento. A partir de hoje não tem mais remédio. A partir de hoje não tem mais dores. A partir de hoje você volta a comer de tudo. E a partir de hoje a sua vida volta ao normal. Diante daquela multidão, Deus preparou uma mesa para mim, para me honrar naquele dia, irmãos. Isso prova que o meu problema não era maior do que Deus. O meu problema não era maior do que Deus. E eu afirmo para você agora, o seu problema não é maior do que Deus. O seu problema é fichinha diante de Deus. O seu problema está debaixo dos pés de Deus. Ele está pisando no seu problema. Ele é maior. Ele vai te dar vitória. Você vai vencer. Você é um campeão. Você não nasceu para perder. Você nasceu para vencer. Tome posse em nome de Jesus Cristo nesta hora. Fique de pé, não posso continuar. Falei 1/3 da mensagem, queria tanto falar o que tenho mais a dizer, mas não posso. O horário não me permite. Eu quero convidar, com a permissão do Ministério de Louvor, a Juliana para vir repetir a música que ela cantou aqui. Vocês podem ficar aí. Ficam intercedendo por mim. Aleluias. Você tem sofrido com ansiedade? Você tem sofrido com medo? Você não tem dado conta de administrar os seus medos? Você não tem tido condições de administrar essas preocupações? Você tem pensado que os seus problemas são maiores do que o de outras pessoas e não tem percebido que Deus é maior do que os seus problemas? Se tem alguém aqui que quer receber uma oração para Deus te dar vitória nesta área, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Ele me deu vitória nesse problema que para os médicos não tinha jeito, para muitos não tinha jeito, mas Ele me deu vitória, Ele vai dar vitória para você. Pode chegar bem aqui na frente, em nome de Jesus. Cante, Juliana, por favor. Sérgio, ajuda aí. Se você quer uma oração, seu medo, o medo está tomando conta do seu coração, a angústia está tomando conta do seu coração. Olha aqui, escute a canção. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Não é o fim, não é. O vento está revolto, se você quer receber uma oração, vem à frente. Se acalmar, quando as horas do relógio se demoram, não tenha medo. A passar. Vença o medo de vir à frente. Vença o medo, vença a vergonha de vir à frente. Venha. Mas eu nós enfrentamos isso no dia a dia. Não tenha medo, não tenha vergonha. Nós somos humanos. Nós sofremos. Nós enfrentamos medo. Você não é menos crente porque você é ansioso. Você não é menos crente porque você vive problemas no dia a dia. Não. Isso é um mal que atinge a humanidade nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus nos dá a receita. A palavra de Deus nos prescreve a medicação. A palavra de Deus nos diz que Ele é maior do que o seu problema. Feche seus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, está aqui, Senhor, os teus filhos, ó Pai.
Os teus filhos, meu Deus, a exemplo de tantas personagens bíblicas. Os teus filhos, meu Deus, a exemplo de Jó. Os teus filhos, a exemplo, meu Deus, de Elias, que esteve na caverna. Os teus filhos, a exemplo do apóstolo Paulo, que chegou a se desesperar da vida, conforme diz em Coríntios 1:5. Os teus filhos, ó meu Pai, a exemplo de Pedro. Os teus filhos, a exemplo de tantas outras personagens bíblicas. Eles também vivem medos. Eles enfrentam medos. Eles passam por dificuldades. Eles passam, meu Deus, por momentos de preocupação. Eles passam, meu Deus, por momentos, ó Senhor, oh, meu Deus, de insegurança, meu Pai. Os teus filhos não dormem. Outros dormem à base de ansiolíticos, ó Deus. Antidepressivos, ó meu Pai. Medicação para dormir. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda os teus filhos, ó Pai, a entenderem que o Senhor é maior do que os seus problemas. Mostre para eles, meu Pai, que o Senhor está no trono, que o Senhor está no controle. Mostre para eles, meu Pai, que o Senhor é quem nos garante a vitória, meu Pai. Mostre para eles, ó Senhor, que se eles olharem para Ti, Senhor, os problemas deles se tornam tão pequenos diante desse problema. Deus, em nome de Jesus, traz paz para esse coração. 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 Traz fé. Traz esperança. Traz, meu Deus, em nome de Jesus. Traz, Senhor, paz para cada coração aqui em nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos. Repreendo a ansiedade, a depressão. Repreendo todo tipo de enfermidade com a autoridade que o Senhor me dá de repreender enfermidades. Em nome de Jesus, eu repreendo enfermidades. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos. Eu os abençoo, meu Pai. Glória a Deus. Eu cuido de Ti. Ele cuida de você. Descansa. Em mim. Descansa nele. Descansa nele. A sorrir. Sorria. Se você quiser retornar para o seu lugar, pode retornar. Eu cuido Cante. de Ti. Eu cuido. Aleluia. Meu filho, glória a Deus. De Ti. Tem alguém que quer receber Jesus, aceitar Jesus? Tem alguém que quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Tem alguém nesta noite que ouviu essa palavra, está ouvindo essa canção, está ouvindo Deus falar com você e quer receber Jesus? Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? Se tem, saia do seu lugar, corra aqui, nós queremos orar por você. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? Se não tem, que todos vocês sejam rica e poderosamente abençoados pelo Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.